chegando mais uma aula de geometria espacial, aula de cones, área, volume e tudo que você precisar para mandar muito bem na sua prova. Vamos lá para mais uma aula da geometria espacial, onde esse bloco, esse módulo de geometria espacial cai muito nas provas e o sólido da vez, o sólido de hoje é cones. Muito bem, vamos lá. Vamos para cones, que é um sólido que cai bastante nas provas, tá ok? Dentro das provas, quando se cobra a geometria espacial, ele está ali entre as partes que mais cai. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para mandar muito bem na sua prova. E vamos começar entendendo o quê? Quem é esse tal do cone? Que você vê às vezes num chapeuzinho de festa de criança, você vê lá na casquinha do sorvete. Adri, mas o que é o cone? Qual é a definição dele e quais elementos estão ali envolvidos? Vamos lá então. A definição do cone, vamos ler junto? Sólido definido por uma base circular e um ponto V, vértice, fora do plano da base. Opa, peraí! Eu tenho certeza que você está lembrando de alguma coisa. Adri, que eu não sei o que é isso. Calma, para, você está lembrando sim. Você está lembrando o quê? Adri, eu já vi uma definição dessa parecida antes. O sólido definido por uma base e um ponto V, que é o vértice, fora do plano da base. Uma base, um ponto V fora do plano da base, é uma pirâmide. Conclusão, todo cone é uma pirâmide. O único detalhe é que essa base já está o quê? Definida. Ela não pode ser mais uma base triangular, uma base quadrangular, uma base hexagonal. Ela tem que ser o quê? A base circular. Então, o cone é a pirâmide de base circular. Nós estamos definindo, né? Pirâmide quadrangular, a base é um quadrilátero. Pirâmide hexagonal, a base é um hexágono. A pirâmide de base circular tem um nome especial, que é o cone. Então o cone nada mais é que um caso de pirâmide. É um caso particular de pirâmide, e aí a gente traz ele separado, porque tem algumas particularidades. Mas lembrando que, se ele é uma pirâmide, Adri, tudo que funcionou em pirâmide tem que funcionar no cone também. Pegou legal então? Vamos lá, cone eu defino por uma base circular, um círculo, um ponto V, que é o vértice fora do plano da base, e eu quando fechar ele, eu vou formar o cone. Então o cone é a pirâmide de base circular. Vamos dar uma olhadinha para os elementos e para o próprio cone em si. Base circular, vou pegar um ponto V, o vértice fora do plano da base, e quando do vértice eu ligar até todos os pontos lá da base, fechando ele, eu fecho meu cone. Para não ficar falando, fechou aqui a lateralzinha, a parte de baixo, não. Vamos dar os nomes aí que serão utilizados ao longo da aula também. Se a base é uma base circular, todo círculo tem o quê? Todo círculo tem o seu raio. Então o raio do cone, que é o raio da base, onde a base é um círculo. Bom, não deixa de ser uma pirâmide, né? Se é uma pirâmide, aquilo que forma 90 graus é o quê? É a altura. Então nesse caso, a altura do cone. Toda pirâmide tem altura. Se o cone é uma pirâmide, o cone tem que ter uma altura também. Lembrando que a altura sempre forma 90 graus com o plano da base. E aí lá em pirâmide tinha o quê? A aresta lateral e a apótema. Aqui eu vou juntar os dois, formando um segmento que gera o meu cone. E talvez te lembre da aula de cilindro, que o segmento que gera o cilindro é a geratriz. O segmento que gera o meu cone também é chamado de geratriz. Pegou legal? Raio, altura e geratriz. E aí você começa a perceber que comparado com outras pirâmides, Adri, o cone é muito mais prático. Na base tem o raio, que é uma base circular, o único parâmetro de cálculo é o raio. Tem a altura, forma 90 graus, e tem a geratriz. Você pega numa pirâmide, você vai ter o quê? A aresta da base, a aresta lateral, a apótema, a altura. Essa base pode ser regular ou não, aí pode ser um triângulo equilátero ou um triângulo qualquer. Pode ser um quadrado ou um quadrilátero qualquer. Pode ser um hexágono. Aí a área da base tem que lembrar da área do triângulo, do quadrilátero, né, seja ele qual for, do hexágono. Caraca, Adri, na pirâmide tem muita coisa. Então o cone é uma pirâmide em particular e com uma quantidade menor de parâmetros para você calcular. Isso aí, em geral acontece o quê? Acontece com as figuras circulares. Se você comparar o prisma com o cilindro, é uma comparação muito parecida. Adri, no prisma depende da base, depende de muita coisa. Cara, já no cilindro é tudo muito mais fácil. Então, teoricamente, nas figuras circulares, por ter uma quantidade menor de parâmetros para calcular, fica mais tranquilo. Quer ver só? Lá na pirâmide tinha o quê? Triângulos, retângulos. Eu te falei na aula de pirâmide o seguinte, pirâmide nem sempre será dado para você o quê? As dimensões que você quer. Calcula aí o volume da pirâmide, precisa da altura. Te deu a altura? Não te deu a altura.
que você tinha que fazer? Montar triângulo, retângulo, né? Tinham alguns para montar, montava o triângulo, retângulo, fazia um Pitágoras, aí você encontrava aquilo que faltava. O Adri, e no cone vai ter algum triângulo, retângulo também? Calma, não se assusta, ele já tá aí. É o único triângulo retângulo que tem e ele já está montado aqui. Mas eu vou destacar para você, para ficar bem claro qual é o triângulo retângulo. É um triângulo retângulo onde a hipotenusa sempre será a geratriz. Isso nunca vai mudar, tá? A hipotenusa desse triângulo retângulo sempre será a geratriz. E os catetos são quem? Altura e raio. O Adri, mas a altura é sempre maior que o raio, né? Conezinho mais altinho, tudo a ver ou nada a ver? Nada a ver, né? Adri pode ser a altura maior que o raio, pode ser uma altura menor que o raio, e o raio e a altura podem ter o quê? O mesmo tamanho. Pode ser um triângulo retângulo isósceles, com catetos de mesmo tamanho. E se esse é o triângulo retângulo, e já está definido que a geratriz sempre é a hipotenusa, Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então a geratriz de um cone ao quadrado é sempre igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Conclusão, se você tem dois, você descobre o terceiro. Quaisquer dois, né? Você pode ter a geratriz e a altura, você descobre o raio fazendo um Pitágoras. E aí em cone é ainda mais comum a questão, quem preparou a questão da sua prova lá do vestibular, fazer o quê? Não te dar aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Ei, calcula aí pra mim o volume, precisa da altura. É bem provável que vão te dar a geratriz e o raio. Ou informações para encontrar a geratriz e o raio, aí com o Pitágoras você vai lá e encontra a altura, bem comum acontecer isso. Legal, então? Se a gente falar agora de nomenclatura, né? Não tem nomenclatura no cone, né? Como tinha lá talvez em pirâmide, porque o cone já é a nomenclatura de uma pirâmide. E também não falamos em base regular, porque a base é um círculo, eu não me preocupo com polígono regular ou não regular. É a base circular, ponto, acabou. O que dá para comentar ainda é a parte da classificação, enquanto ele reto e oblíquo. Não costuma ser tão frequente, mas pode acontecer eventualmente, e eu vou te deixar preparado para qualquer coisa que venha acontecer na sua prova. Ai, nunca caiu um cone oblíquo na minha prova, a prova que você vai fazer. E de repente caiu. Fica tranquilo, fica tranquila, porque eu vou te mostrar o que tem de particularidade que você já viu em sólidos anteriores. Mas o detalhe é, para efeito de fórmulas, áreas, volume, é tudo a mesma coisa, não tem problema quanto a isso. Vamos lá então. Quando que eu tenho um cone reto? Você vai pegar a base circular, o ponto V, o nosso vértice fora do plano da base, fechamos com as geratrizes, tá ali o nosso cone. Adri, quem é o cone reto? É aquele que quando eu projeto o vértice na base, a projeção ortogonal, perpendicular, 90 graus, na base, ela cai no centro da base. Como a base é um círculo, cai exatamente no centro do círculo. Ó, projetei o vértice na base, ele cai exatamente no centro da base. Isso é o quê? Um cone reto. Adri, observações importantes. Essa linha de projeção passa a ser a altura, sim ou não? Sim, porque toda altura forma 90 graus. E a projeção é ortogonal, forma 90 graus. Então essa linha de projeção será a altura. E, consequentemente, as geratrizes serão todas de mesmo tamanho. São infinitas geratrizes, né? Sai do vértice até algum ponto da base. Mas, Adri, um círculo, uma circunferência, vai ter infinitos pontos. Então existem infinitas geratrizes. Mas num cone reto, as geratrizes são todas de mesmo tamanho. Que não é o que vai acontecer se meu cone não for reto. Se meu cone não for reto, ele é o quê? Torto, não, já não cabe nessa pegadinha, né? Ele é o quê? Oblíquo. Então, cone oblíquo. Adri, mas ele vai ter uma base? Vai, base circular. Vai ter o ponto V fora do plano da base? Vai. Eu vou, né, ligar as geratrizes ali, vou formar as geratrizes para fechar o meu cone? Sim. Primeiro detalhe, as geratrizes não são todas de mesmo tamanho. Tem geratrizes menores e geratrizes maiores. E Adri, a projeção do vértice na base não cai mais no centro da base. É projeção ortogonal, ela tem que ser projetada formando 90 graus. Se eu tentar projetar o vértice na base ortogonal, eu não consigo. Se eu projetar ortogonal em relação ao plano da base, né, a projeção fica fora do plano da base. Mas aí, de novo, o que acontece? Esta linha de projeção, ela passa a ser a altura do meu cone, porque toda altura forma 90 graus. Aqui embaixo tem aquele segmento que eu já te mostrei também em outros momentos, né, em outros sólidos, que também tem, toda vez que tem oblíquo, que é o quê? A projeção ortogonal. E vai ter a inclinação do cone. Se ele não é um cone reto, não é 90 graus, ele tem uma certa inclinação, que é esse ângulo que vai aparecer ali, ó, formado do plano da base com a geratriz. Legal, então? Mas eu não dei muita ênfase, por quê? Porque raramente cai em prova um cone oblíquo. Mas se cair áreas, volumes, ai Adri, como é que faz? É tudo igual. E eu vou te mostrar o quê?
agora. Vamos lá então para áreas e volume de cone. Adri, começamos aí, cone dado, vamos às dimensões. Na base, a base circular tem o quê? Tem o seu raio, muito bem. Formando 90 graus é a nossa altura e lá do vértice até a base é a nossa geratriz. Lembrando, bem tradicional, você ter duas informações que você precisa de uma terceira ainda, tipo calcular o volume, vai precisar da altura. Não te der a altura, tem a geratriz, tem o raio, faz um Pitágoras, descobre a altura e mandou bem na questão. Começamos com a área da base. E existe área da base aqui, sim ou não? Tem área da base, sim ou não? Claro que tem. Se a base é circular, a área da base é a área de um círculo, com o raio R, onde esse raio é o raio do círculo, que é o raio da base. E a área de um círculo é o que mesmo? πr ao quadrado. Então, π vezes raio ao quadrado, onde esse raio é o raio do círculo da base, ou simplesmente o raio do cone. Então, a área da base, tranquilo, né? Base definida, área definida, área da base, check. Tá ok. Adri, vamos para a área lateral. Duas maneiras de você imaginar. Primeira maneira, o cone é o quê? O cone é uma pirâmide. Adri, se cone é a pirâmide de base circular, então a área lateral de um cone tem que ser equivalente, tem que ser construída da mesma ideia da área lateral de uma pirâmide. Basta você lembrar quem é a área lateral de uma pirâmide. Vai lá. Quem é a área lateral de uma pirâmide? Perímetro da base, soma dos lados da base, vezes a apótema dividido por 2. Porque eram triângulos que apareciam nas laterais. E a apótema era a altura do triângulo da lateral. Então, base vezes a altura sobre 2. Perímetro da base vezes a altura sobre 2. Aqui não é diferente. Adri, se eu imaginar o cone é uma pirâmide, perímetro da base, perímetro de uma circunferência, 2πr, vezes quem? Né? Vezes a apótema, né? A apótema aqui, na realidade, é a geratriz. Então, perímetro da base, 2πr, vezes a geratriz sobre 2. Pegou a ideia? Você pode lembrar de pirâmide e concluir exatamente igual para o cone. Ou você pode imaginar o quê? Se eu pegar um cone, cortar uma das geratrizes e abrir o meu cone, que figura que vai dar? Você tem ido a festinhas de criança ultimamente? Eu tenho filhos pequenos, eu tenho feito festinhas de criança ultimamente. E se você olhar bem, o cone é o quê? O cone é o chapeuzinho de festa de criança. Olha ali, ó. Muito bem, tá ali o chapeuzinho, legal. Adri, chapeuzinho de festa de criança. Quando você vai comprar o chapeuzinho hoje, lá, o papelãozinho para fazer o chapeuzinho, colocar aquele elastiquinho, que é uma desgraça, você vai tentar amarrar aquele negócio, sempre arrebenta, mas tudo bem. Você vai comprar, normalmente não é mais vendido o quê? Montadinho. Ele é vendido o quê? Planificado. Para que daí os pais, né, tem que montar, é um trabalho bem bacana, às vezes passa um pouquinho de raiva, mas tá tudo certo. Beleza. E aí, quando você vai comprar, ele tá o quê? Planificado. Aí que a gente monta o chapeuzinho de festa. E qual é essa figura planificada? Se eu abrir por uma das geratrizes e abrir o meu cone, que figura que é essa? Será que você lembra? Essa daqui, mandou bem, é isso aí. Será que você lembra qual é o nome dessa figura? Lá da aula de geometria plana, de áreas das figuras circulares, isso aqui é um setor circular. Adri, setor circular é o que? É a lateral de um cone. Ele pode ser um setor maior, menor, o ângulo aqui no meio, que eu vou falar logo mais, tá? Ele pode ser maior ou menor, isso vai depender de como eu quero montar o meu cone. Mas pensa bem, se eu pegar agora aqui, ó, esses dois segmentos aqui, ó, e juntá-los, se eu pegar essas duas pontinhas e juntar, vai formar o cone ou não vai? Vai. Na dúvida, faz uma experiência. Pega em casa rapidinho, faz com um compasso uma circunferência, ou pega qualquer objeto aí, né, redondo, faz e corta uma fatia da pizza. Pega a pizza completa, marca o centro e corta uma fatia. Agora junta essas duas pontinhas, o que você vai formar? Perfeitamente um conezinho, beleza? Adri, se a lateral do cone é um setor circular, a área lateral do cone é a área de um setor circular. E para calcular a área de um setor circular, você podia, se souber o ângulo, até fazer uma regra de 3, é uma opção. Ou você pode olhar para o setor e falar o quê? Claro, setor circular é um triângulo. É o triângulo de base circular. E a área de um triângulo, uma das maneiras de calcular é o quê? Base vezes altura sobre 2. Então, base vezes altura sobre 2. Quem é a altura? É o raio do setor, que está igualzinho aqui. Agora, quem é o raio do setor em função do cone? Vamos ver? Quem é o raio desse setor em função do cone? Coloquei cores para você se direcionar. É o que? A geratriz. Então, a geratriz é o raio do setor.
Tudo bem? Dá para imaginar, né? Se eu juntar esse pedacinho com esse, vai formar o cone. Se eu juntar essa pontinha com essa, esses dois segmentos vão se juntar, formando uma das geratrizes do cone. E quem é a base do nosso setor? A base do setor, já que eu abri, é o comprimento da circunferência da base. E comprimento de circunferência, 2πr, onde esse raio é o raio do cone. Beleza? Agora está montado, a área do setor circular, base 2πr, vezes a altura, que é a geratriz, sobre 2. Área de triângulo, né? Base vezes a altura sobre 2. 2 simplifica com 2, o que sobrou para a área lateral? Π vezes R vezes G. Você viu que o caminho é um pouquinho longo, um pouquinho trabalhoso para concluir a área lateral. Então você pode decorar a formulazinha para ganhar tempo na hora de uma prova, ou você pode lembrar de todo o caminho que eu fiz. E por que eu investi tempo usando todo o caminho para você concluir até aqui? Porque você vai pegar algumas provas que não tem o quê? Formulário. Se não tem formulário, você vai ter que lembrar qual é a formulazinha. E às vezes você pode esquecer. Tem muita coisa para lembrar. Então lembrar do caminho para chegar até aqui é sempre legal, é sempre importante. Beleza? Vamos lá então. Área total é só aquela para desencargo de consciência. Ué, é só somar as áreas, né? A área total é a área da base mais a área lateral. Lembrando a área da base vezes 1. Não tem duas bases. Não é um prisma isso aqui. E volume, vamos lá? Volume, carro-chefe da geometria espacial. A coisa que mais se cobra em geometria espacial é volume. Mas, Adri, o cone é uma pirâmide. Então o volume de cone é o volume de uma pirâmide. E volume de pirâmide, área da base vezes a altura dividido por 3. Então o volume de cone é o quê? A área da base vezes a altura sobre 3. Eu poderia trocar a área da base por πr ao quadrado, sim ou não? Poderia. Às vezes você pega uma prova com um formulário, ela já dá prontinha assim, né? Volume do cone, πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Mas isso no fundo é o quê? A área da base vezes a altura sobre 3. Pegou legal? Formulazinhas feitas, conceitos, definições, tudo definido. Podemos ir o que para questões. Questão 1, questão do MTM, é nossa, daqui. Vamos lá. Em um cone circular reto, a geratriz mede 5. Calcule o volume desse cone, sabendo que a área lateral do mesmo vale 15 π centímetros quadrados. Texto rápido, curtinho, questão aberta, né, uma questão discursiva, só para o quê? Adri, primeira coisa, observação interessante. Eu tenho um cone, eu tenho uma dimensão. Ele fala o quê? Calcule o volume sabendo a área lateral. Então isso é bem comum nas questões de geometria. Pensa bem, as provas não tem como cobrar todos os sólidos e tudo que tem para cobrar. Você está vendo uma aula aqui de cone, como você já viu outras aulas de outros sólidos da geometria espacial, e eu te mostro muita coisa. Mas, Adri, tudo isso vai cair? Não, vão escolher alguma coisa para cair. E na hora que alguém vai elaborar uma prova, a pessoa que vai elaborar pensa, né? Poxa, mas o que eu vou cobrar? Eu cobro área ou eu cobro volume? E que tal se cobrar os dois? Ai, Adri, não? Sim. Aí ele normalmente vai te dar um e perguntar o outro. Se tá te dando um e perguntando o outro, é porque tá faltando alguma informação aqui no meio. E com o que foi dado é que você consegue encontrar para daí calcular o que foi perguntado. Vamos lá então, passo a passo agora resolvendo a questão? Olha só, primeiro falou que é um cone circular reto. Eu vou desenhar um cone o quê? Reto. Aquele com as geratrizes todas de mesmo tamanho, a projeção do vértice na base cai no centro da base, e esta projeção já é a própria altura, já desenhei o cone ali. Legal. Falou que a geratriz vale quanto? A geratriz vale 5. Então a geratriz 5 ali. Legal. Aí a pergunta foi o quê? Qual é o volume? Adri, qual é o volume? Como é que eu vou descobrir o volume? Bom, vou pensar o quê? Volume é o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3. Tá, se o volume, que é o que eu quero calcular, é a área da base vezes a altura sobre 3, a área da base eu preciso do raio. E eu não tenho raio. Vezes a altura, eu preciso da altura. E eu também não tenho. Você vê que sacanagem, né? Ele pergunta o volume, aonde o que eu preciso é raio e altura. O raio para fazer a área da base e a altura para jogar ali. E o que ele me dá é a geratriz. Pô, que sacanagem. Ele me deu a dimensão que eu não quero. Mas espera aí, são 3 dimensões que se relacionam num triângulo retângulo. Se eu já tenho uma, faltam 2. Se eu descobrir mais uma, a terceira vem do Pitágoras. E essa terceira, vamos ver se ela vai vir de onde? Da informação que foi dada, que a área lateral vale 15 π centímetros quadrados. Vamos lembrar o que é lateral? Vai lá. Lateral de um cone. Você vai pegar uma geratriz, vai cortar e vai abrir o seu cone. E o que nós vamos encontrar o quê? Um setor circular. Lembrando, o raio do nosso setor, que é a altura do triângulo de base circular, que é o setor, este raio é ao quê?
geratriz do cone, que vale 5. E Adri, a base aqui do nosso setor, que gerava lá o base vezes a altura sobre 2, né, a área lateral de um cone, essa base é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Legal? Tá, Adri, como isso? Vamos mais um passinho. Quem é a área lateral de um cone? Base, 2πr, vezes a altura, que é a geratriz, que vale 5, dividido por 2. Simplifica o 2 com 2, quem é que sobra? Π vezes R vezes G. Vamos ver. A área lateral ele deu? Sim, 15π. O raio nós não temos, e a geratriz vale 5, troquei as informações. Me diz uma coisa, quem é que sobrou dessa equação aqui? Nessa equação sobrou o raio. Então, dessa equação, nós vamos descobrir o raio. Descobrindo o raio, opa, faz um Pitágoras, descobre a altura e aí tá tudo pronto para calcular o volume. Você vê que eu não vou já indo para a questão e calculando e nem sei o que eu estou calculando. Não, não. A cada passo que eu dou, eu vejo se eu encontrei aquilo que estava faltando. Porque se eu encontrei o que estava faltando, eu vou encontrar depois, efeitozinho dominó, eu vou conseguir o quê? Finalizar a questão. Eu sei que eu vou chegar ao final dela. Eu sei que eu vou conseguir calcular o que a questão pediu, mesmo sem não estar procedendo ainda com todas as contas. Só de imaginar, só de pensar um pouquinho. Isso é para evitar o quê? De ficar calculando muita coisa que às vezes não precisa. Fica atento, fica atenta nisso, tá bom? Vamos lá então. Adri, π cancela com π, e aí 15 dividido por 5 vai dar 3. E o nosso raio vale quanto? O nosso raio vale 3. E vem comigo, se o raio vale 3, triângulo, retângulo, cateto 3. Hipotenusa 5, o outro cateto vale 4. É isso aí, é o 3, 4, 5. Triângulo, retângulo, pitagórico, que é um dos que mais cai em cones, em pirâmides também. Tem que ser ele? Não. Pois é, Adri, e se aqui o cateto fosse 2, como é que eu ia fazer? Ué, você ia fazer um Pitágoras e ia descobrir a altura, que ia dar um valor feinho, mas não tem problema algum, pode acontecer. Tudo bem? Quando der um 3, 4, 5 ou um derivado, né? 6, 8, 10, 9, 12, 15, derivados do 3, 4, 5 também cai legal, isso vai te agilizar bastante na questão. Bom, temos um cone então com raio 3 e altura 4, nós queremos calcular o volume desse cone. Volume, lembrando então, a área da base vezes a altura dividido por 3. Quem é a área da base? É a área de um círculo, πr ao quadrado, onde o raio vale 3 e a altura 4. Troquei as informações, bora continha. 3 ao quadrado, 9. Aí 9 dividido por 3, vou simplificar, né? 9 dividido por 3 sobra 3. 3 vezes 4, 12, então 12 vezes π, 12π centímetros cúbicos é o volume desse cone que foi perguntado na questão. Pegou a questão? Legal? Adri, se cobrar alguma outra coisa? E aí lembrando, às vezes pode ser cobrado o quê? Pode ser dado o volume ou área e perguntar uma das dimensões. Isso também acontece. E pode ter algum detalhezinho a mais, que é o que eu vou te mostrar na questão 2 neste momento. Questão 2, vamos lá então. Questão da Federal de Santa Catarina, questão aberta. Lembrando, é uma prova que tradicionalmente é uma prova de somatório, né? Mas tem questões abertas também, onde há uma pergunta, você tem que chegar à resposta e marcar isso no gabarito, que é o caso dessa questão. O volume de um cone reto é de 1024 π centímetros cúbicos. Se a altura, o raio da base e a geratriz desse cone formam, nessa ordem, uma progressão aritmética, então calcule a medida da geratriz em centímetros. Caraca, Adri, como assim? O cara colocou PA aqui, lembrando que progressões, PA e PG, é bem comum de aparecer na geometria. Bem comum o quê, né? Na geometria, eu posso trazer outras matérias. Matemática básica, direto, e progressões é uma que aparece também com uma certa frequência. Adri, vamos pensar o seguinte, resumidamente, ele me deu o volume, que é a geratriz. Lembra que antes ele deu a geratriz e queria o volume, para isso ele deu a área lateral. Agora foi dado o volume, quer a geratriz, lembrando que para calcular o volume você não usa a geratriz. Olha como é que os vestibulares costumam fazer essa pegadinha, né? Ele te dá ou pergunta justamente aquilo que não é utilizado naquela operação tipo volume. Ah, isso é justamente para o quê? Ter mais trabalho na questão. Só que ele deu o quê? Uma ideia do raio, da altura, da geratriz, como que eles se relacionam. E através dessa relação é que nós vamos conseguir calcular. Vamos lá então, vamos passo a passo, destacando e já montando as informações. Falou que era um cone reto, né? Se é um cone reto, desenhei um cone reto. Desse cone reto ele falou o quê? Que a altura, o raio da base e a geratriz formam nesta ordem uma PA, uma progressão aritmética. Aí nessa hora você está pensando, vou chamar de H, R e G. Boa ideia ou má ideia? Péssima ideia. Se você chamar de H, R e G, você falou o que em relação a isso que está em PA? H, R e G estão em PA. E o que isso tem em PA? Nada. Adri, então eu vou chamar o quê?
três termos em PA. Lembrei da aula de PA? Vou chamar de x menos r, x menos a razão, x, e depois x mais r, x mais a razão. Boa ideia? Já é melhor que a anterior. É como a gente escreve tradicionalmente três termos em PA. X menos r, x e x mais r. Mas, Adri, tem um jeitinho melhor? Olha só o detalhe. Ele falou que a altura, o raio e a geratriz estão em PA. Eu estou falando que tem três elementos em PA, mas não são quaisquer três elementos. São os lados de um triângulo retângulo. Então é como se estivesse falando, ó, eu tenho um triângulo retângulo que os lados estão em PA. E se um triângulo retângulo tem os lados em PA, ele só pode ser o próprio ou um derivado do 3, 4, 5. Só pode ser um derivado, né, tem que ser um derivado ou o próprio triângulo retângulo pitagórico. Como eu não sei se é o próprio 3, 4, 5 ou se é um derivado, eu vou chamar de quê? 3K, 4K e 5K. Onde K é o quê? O K é a constante de proporção. Dizendo se ele é o próprio 3, 4, 5, se ele é o 6, 8, 10, se ele é o 9, 12, 15 e assim por diante. Adri, mas cuidado na hora de escrever quem é o 3K e quem é o 4K. O 5K é o último, que tem que ser o que? A geratriz, sem dúvida. Agora pode ser 3K, 4K ou 3K e 4K. O raio e a altura ele tem que tomar cuidado, lembra? Quem é maior? O raio ou a altura? Depende. Pode ser a altura maior, o raio maior, eles podem ser iguais, não é o caso aqui, mas pode ser também. Então fica atento em relação a isso. Quem é o primeiro termo da nossa PA? A altura. Então a altura que é 3K, o raio é 4K e a geratriz que é 5K. Legal, né? Tem que ficar bem ligado a isso aí, tá? Então tem um pouquinho de trigonometria, tem um pouquinho de progressão aritmética, para agora o quê? Dado o volume, a gente tentar encontrar geratriz. Quem é a geratriz? 5K. Conclusão, se a gente descobrir o K, se eu e você aqui juntos, agora, vamos lá, juntos, tá? Se a gente descobrir o K, o que vai acontecer? A gente descobre a geratriz. Então eu já fiz bastante da questão, mas eu quero te pedir uma coisa agora. Pausa esse vídeo, para ele agora e tenta fazer. Se você já tinha pausado antes e tentado fazer, melhor ainda. Caso contrário, agora é a hora de pausar o vídeo e tentar fazer daqui em diante, para você ver se você pegou os conceitos do quê? De volume, de fazer as continhas na parte do cone, tá ok? Depois você volta para cá para continuar. Vamos lá então. Olha só, o volume de um cone é 1024 pi centímetros cúbicos. Volume de um cone, vai lá, volume de um cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Adri, quem é a área da base? É a área de um círculo, πr ao quadrado. Aí fica π vezes o raio, que é 4K, raio 4K ao quadrado, vezes a altura, que é 3K, tudo isso dividido por 3. Então, olha só, eu troquei o volume que foi dado, e ó, o nosso raio 4K e a altura 3K. πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Aí só me diz uma coisa, dessa continha que nós temos aqui, que eu vou colocar agora aqui mais uma vez, tá? Dessa continha. Adri, quem é que está sobrando aqui? K. É uma equação que a variável é o K. E se nós descobrirmos o K, a gente descobre a geratriz. Então basta meter o braço agora e fazer a continha. Vamos lá. Dá uma simplificadinha, né? Cancela o π com o π para calcular o volume aí, para calcular a geratriz, melhor dizendo. Cancela π com π. Adri, aqui o que mais? O 3 com o 3 é um 3K, um 3 numérico, pode simplificar com o 3. O que sobrou? 1024. 4K ao quadrado. Te pergunto, esse quadrado é do K, do 4 ou dos 2? Dos 2. 4 ao quadrado, 16, e K ao quadrado, K ao quadrado. Então 1024 é igual a 16 vezes K ao quadrado vezes K. Vem comigo. 1024, que é 2 elevado a 10, dividido por 16, que é 2 elevado a 4. 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 4 é uma divisão de potências de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes, aonde 10 menos 4 vai dar 6. Então essa divisão dá 2 elevado a 6, que é 64. Se você prefere fazer por potência, legal. Caso contrário, faz aí mesmo. 1024 dividido por 16, 64. K ao quadrado vezes K é K ao cubo. Então 64 é igual a K ao cubo. Se K ao cubo é 64, quem é que ao cubo vai dar 64? 4. Então nosso K vale 4 e é só finalizar a questão, né? A geratriz valia quanto? Geratriz valia 5K. Se o K é 4, 5 vezes 4, 20, e esse é o valor da geratriz, e essa é a resposta que você dá para essa questão aberta da Federal de Santa Catarina. Pegou a questão? Legal, né? Então, como só tem um triângulo retângulo, é comum de colocar, às vezes, uma pegadinha, uma brincadeira com PA ou até talvez com PG. Se for com PA, não esquece que são os três lados de um triângulo retângulo que estão em PA. Só pode ser o próprio ou um derivado do 3, 4, 5, triângulo retângulo
pitagórico. E aí aquela brincadeira de dá o volume e pede a geratriz, ou dá uma informação e pede o volume. E é comum dar justamente aquilo que você não vai utilizar. Pegou bem a questão? Questão top, né? Questão de alto nível aí, questão muito boa essa da UFSC. E vamos lá agora que eu vou te mostrar o ângulo da planificação da lateral de um cone. O que eu vou te mostrar agora é algo que às vezes muita gente nem mostra por aí. Adri, por que o pessoal não mostra tanto? Porque não cai tanto, não vou negar. Mas quando cai, faz o sucesso. Às vezes essa é a informação que é dada junto com alguma outra, raio, altura ou geratriz, para você calcular o quê? Um volume, uma área. E aí você olha e fala o quê? Meu, eu tenho altura. Mas aí ele pediu, dado o ângulo da planificação, o volume, como é que eu vou encontrar com isso? Se você não souber o que eu vou te mostrar agora, você vai dançar na questão. Sem contar que esse ângulo, né, na planificação da lateral de um cone, ele pode ser dado para você calcular alguma coisa, ou ele pode ser o quê? Perguntado. Qual é o ângulo quando se abre lateralmente um cone? Vamos ver então? Olha só. Peguei um cone reto com o seu raio, a altura e a geratriz. Cone tradicional reto. Se eu desenvolver ele, se eu abrir a lateral dele, você já viu várias vezes nessa aula de hoje, que vai ficar assim, um setor circular. Aonde o raio do setor é a geratriz e o comprimento do arco do setor é o quê? O comprimento da circunferência da base, que é 2πr. Legal. Mas ele é um setor circular? O setor circular pode ser um setorzinho bem magrinho ou um setorzão? Isso depende da abertura angular que ele vai ter. E aí esse ângulo pode ser dado para você calcular uma área ou volume, ou ele pode ser o quê? Perguntado. E aí vamos lembrar como é que a gente encontra ele. Você lembra daquela formulazinha do comprimento do arco de circunferência? Comprimento do arco de circunferência, o comprimento do arco é o ângulo vezes o raio do setor. Não é o raio do cone, tá? Só botar a formulazinha genérica aqui. O comprimento do arco é o ângulo alfa vezes o raio do setor. Lembrando, esse ângulo alfa é sempre medido em radianos. Para colocar na formulazinha, ele tem que estar em radianos. E se eu receber ele em graus, transforma de graus para radianos e coloca ali. E se ele perguntar o ângulo que ele quer em graus, encontra em radianos e depois transforma para graus. Tem que fazer uma conversão de unidade de medida, que você pode fazer por regrinha de 3 ou trocando direto o valor. Logo mais eu te mostro isso. Vamos lá. Quem é o comprimento do arco do nosso setor? O comprimento do arco de circunferência do nosso setor que veio da lateral de um cone. Vamos trocando as informações. Quem é o comprimento do arco? 2πr. O ângulo alfa é o ângulo alfa e o raio do nosso setor é quem é a geratriz. Troquei ali. Como eu quero encontrar o ângulo, eu vou isolar ele. Já que tem uma geratriz multiplicando, eu vou dividir os dois lados por g. Eu vou dividir os dois lados pela geratriz. Então, o ângulo da planificação da lateral de um cone é 2πr dividido pela geratriz. Pegou na boa? Então, para encontrar o ângulo, você precisa do raio da geratriz. Ah, se me der a altura. Vai, joga no Pitágoras, descobre o que precisa e manda ver na questão. Vamos ver uma questão? Olha só como é que pode ser cobrado de você, que eu vou mostrar nessa questão de número 3, questão da Federal de Uberlândia. Vamos lá. Desenvolvendo a superfície lateral de um cone circular reto. Você pegou um cone circular reto, um cone reto e abriu ele. Ele tem raio 4 e altura 3. Você viu que não colocou dimensão. Por quê? Como eu quero descobrir o ângulo, não vai ser necessário. Mas podia ser 4 metros e 3 metros, 4 centímetros e 3 centímetros e assim por diante. Obtém-se um setor circular cujo ângulo central mede. Se eu pegar um cone reto de raio 4 e altura 3 e eu abrir ele, eu vou encontrar o quê? Um setor circular. E esse setor tem um ângulo. Qual é o ângulo central medido em graus? Vai ter que fazer o quê? Conversão de unidade de medida de graus para radianos. Ou melhor, de radianos para graus. Vamos lá então? Pegando as informações que foram dadas, vamos ver. Eu desenvolvi a lateral de um cone. Você já viu que o quê? Ao desenvolver a lateral de um cone, eu tenho um setor circular. O raio do setor é a geratriz, o comprimento do arco é 2πr e o ângulo alfa está ali. Quem é o ângulo alfa, já que é a pergunta dele? Quem é o ângulo central ao desenvolver essa lateral? Ele é 2πr dividido pela geratriz, você acabou de ver o porquê disso. Então, para descobrir o ângulo, eu preciso do raio da geratriz? Vamos lá. Tem o raio sim ou não? Sim. Tem a geratriz sim ou não? Não, não tem a geratriz. Adri, eu tenho quem? Eu tenho raio altura. Conclusão, você vai ter que montar aquele cone reto com o raio com a altura para daí descobrir a geratriz. Mas eu desconfio que você já sabe quem é a geratriz.
O raio é 4, a altura é 3, os catetos de um triângulo retângulo são 4 e 3, e se os catetos de um triângulo retângulo são 4 e 3, a hipotenusa, que é a geratriz, só pode ser o quê? 5. Você não precisaria ter desenhado o cone aqui para saber isso, mas se desenhou, tá tudo ok também. Então a geratriz vale quanto? 5. Aí basta trocar e fazer as continhas. Vamos lá? 2πr, o raio vale 4, já tinha sido dado. E a geratriz nós descobrimos, a geratriz vale 5. 2 vezes π vezes 4, 2 vezes 4, 8. Então fica o quê? 8π dividido por 5, o quê? Radianos. Se a pergunta da Federal de Uberlândia fosse o quê? Qual é o ângulo central em radianos? Teria acabado aqui a questão. Como pede em graus, vamos transformar para graus. Adri, aqui é o quê? Π radianos. É 8π sobre 5 radianos. Então isso aqui é π radianos. E π radianos, lembra? Π radianos é meia volta em radianos. Meia volta em graus vale 180 graus. É por isso que eu posso trocar o π radianos por 180 graus. Ou você podia fazer uma regrinha de 3 sem problema algum, ok? Adri, 180 dividido por 5 dá 36. Então fica 8 vezes 36 graus, que é 288 graus. Pegou legal a questão? Nesse caso corresponde ao gabarito da letra D, 288 graus, é a abertura do setor que veio da lateral do cone. Pegou a questão? Legal, né? Questão muito boa essa questão aí, tá? Por quê? Ah, por que ela é muito boa? Não foi tão difícil assim, mas é uma coisa que muita gente não sabe. Você está vendo agora, você acabou de ver como é que se trabalha com o ângulo da planificação da lateral do cone. E poderia ser dado, né? Sabendo que ao desenvolver a lateral de um cone, o ângulo de abertura do setor é de 288 graus e ele tem raio igual a tanto. Qual é o volume? Você pega aquele ali, coloca o raio, descobre a geratriz, faz um Pitágoras, descobre a altura e calcula o volume depois. Então a questão, às vezes, ela é simples, porque você acabou de ver a definição. Você acabou de ver a definição. Eu mostro uma questão, ela parece fácil, mas lá na prova pode ser um pouco mais emocionante. E para muita gente talvez nem consiga fazer, porque nem sabe como trabalhar com isso. Mas você agora sabe e está preparado, está preparada para qualquer questão que vier para você. Ha! E aí pode vir alguma coisa a mais também, que é o que é a parte de secções que eu vou te mostrar. Adri, secções em um cone. Como é que vai funcionar a secção em um cone? Tem mais secções? Tem. Tem duas secções que vão gerar cônicas. O nome dessa matéria, que é lá da geometria analítica, cônicas, é porque são cortes em cones. Adri, tem ainda uma secção que é a secção transversal, que é um corte paralelo à base, que vai gerar cones semelhantes e até o tronco de cone. Mas isso eu vou deixar para um outro momento. A secção que eu vou te mostrar é a secção meridiana. Se você lembrar lá da aula de cilindro, já teve uma secção meridiana antes. Secção meridiana é um corte que passa pelo eixo, exatamente. O cone, ele é o quê? O cone é uma figura circular, é uma figura de base circular. Então ele pode ser chamado de uma figura de rotação. Lembra o que é uma figura de rotação? Figura de rotação é a figura que existe uma figura plana que ao girar 360 graus forma figura espacial. Pega aí um triângulo retângulo, pegou? Pega agora e gira ele em torno de um dos catetos. Pega um triângulo retângulo e gira em torno de um dos catetos. O que vai formar isso? Um cone. Então o cone é uma figura de rotação. Se é uma figura de rotação, né, tem a base circular, dá para imaginar bem que é uma figura de rotação. Se é uma figura de rotação, bem no meio dela, bem no centro da base, passa o quê? E no vértice nesse caso também, passa o eixo. E a secção meridiana é um corte que passa pelo eixo. Beleza então? Vamos cortar? Cortei. Ó, corte passando bem pelo eixo, bem pelo meio do cone. Passa lá em cima no vértice e passa aqui embaixo no centro da base circular do cone. Legal. Adri, vamos interpretar o quê? Essa figura do corte que foi gerada. Que figura que é essa? Imagina você olhando um cone de frente, né? Conezinho, bonitinho, olha ele de frente. Se eu olhar um cone bem de frente, eu vou ver o quê? Eu vou ver um triângulo. Se eu estou vendo um triângulo, então o corte, a área, a região do corte da secção meridiana em um cone é o quê? É um triângulo. De repente pode te perguntar a área da secção meridiana do cone? Pode acontecer, tá? Adri, isso é o quê? É a área de um triângulo. E a área de um triângulo, me ajuda, tem várias maneiras de calcular, mas a mais comum é o quê? Pegar a sua base vezes a sua altura, tudo sobre 2. Quem é a base da secção meridiana de um cone? Olha para lá. Adri, a base, ela vem daqui até aqui. Ela vai de uma extremidade da circunferência até o outro lado, passando pelo centro. Numa circunferência, quando eu vou de um lado até o outro, passando pelo centro, isso é o diâmetro, ou 2 vezes o raio. Então a base do nosso triângulo é 2 vezes o raio.
E quem é a altura desse triângulo? A altura desse triângulo é a própria altura do cone. Então eu vou fazer base vezes altura sobre 2, 2Rs vezes H dividido por 2. Se eu quiser simplificar o 2 com 2, fica R vezes H. Ou seja, raio vezes a altura vai dar o quê? A área da secção meridiana de um cone. Adri, legal, bacana. E a geratriz não aparece aí não? Eu tô vendo o raio aqui, eu tô vendo a altura aqui. Aí te pergunto, quem é esse segmento aqui? É a geratriz. Quem é esse segmento aqui? Também é a geratriz. Conclusão, a secção meridiana em um cone reto sempre vai ter a figura do corte, a figura da secção meridiana, um cone o quê? Perdão, um triângulo o quê? Isósceles. É um triângulo isósceles. Triângulo isósceles tem dois lados iguais e aqui sempre vai ser geratriz e geratriz quando o cone é reto, que é o que mais acontece. Mas eu te pergunto, um triângulo isósceles pode ser um triângulo equilátero? Ah, André, o que você está perguntando? Não entendi nada. Isso aqui é um triângulo isósceles. Ao se fazer um corte, uma secção meridiana em um cone reto, a figura do corte, que é um triângulo isósceles, está garantido. Geratriz e geratriz. Aí eu te pergunto, esse triângulo isósceles pode ser um triângulo equilátero? Ele não ter só dois lados iguais, mas ter os três lados iguais? Ué, Adri, pode. Basta que a geratriz seja igual a 2Rs. Que 2R seja igual à geratriz. Se duas vezes o raio, o diâmetro, for igual à geratriz, isso vai dar o quê? Um triângulo equilátero. E se a secção meridiana forma uma figura equilátera, a figura espacial também recebe o nome. Ou seja, secção meridiana deu um triângulo equilátero. É porque esse cone é um cone o quê? Um cone equilátero. Você pode fazer a mesma analogia com o cilindro, né? Quando a gente pegava o cilindro e fazia a secção meridiana, que gerava um retângulo. Se esse retângulo fosse um quadrado, quadrado é uma figura de lados iguais, é uma figura equilátera. Se isso acontecia, era um cilindro equilátero. Então, cilindro equilátero, secção meridiana, figura equilátera. Cone equilátero, a secção meridiana tem um corte que é uma figura equilátera, nesse caso, triângulo equilátero. Isso aqui vai e volta, tá? Se é um cone equilátero, você já sabe, você já começa a questão fazendo o quê? Dizendo que 2Rs é igual a G. Se você tem um raio, você descobre a geratriz, você faz um Pitágoras, descobre a altura e calcula qualquer coisa que você precisar do cone. E se você souber que 2Rs é igual a geratriz, que geratriz é igual a 2Rs, ou que a secção meridiana do cone gerou um triângulo equilátero, é porque é um cone equilátero. Sempre lembre que vai e volta. O mais comum é falar na questão, em um cone equilátero, e muita gente fala o quê? Ai, como é que eu vou fazer? Quer ver só a questão? Um cone equilátero tem geratriz igual a 6. Qual é o volume desse cone? Então, o que vai fazer? Ele quer o volume e ele me deu a geratriz. Para o volume, justamente o que eu não precisava era a geratriz. Eu preciso do raio e da altura. E não tem mais nada. Tem sim. Ele falou que é um cone equilátero. Se eu tenho a geratriz, eu tenho o raio. Eu descubro o raio. Esse raio é justamente a metade da geratriz. Se eu tenho a geratriz e o raio, faz Pitágoras, descobre a altura e você calcula o volume, ou seja lá qual for a outra coisa perguntada. Então isso aqui pode ser muito poderoso em alguma questão. Legal? Pegou bem? Entendeu bem? Fechei por aqui a minha aula de cone, essa figura bem importante da geometria espacial. Espero que você tenha entendido muito bem, que você vá agora, treine, faça questões para exercitar e ver o que cai aí nas suas provas. Te encontro na próxima aula. Tchau!